Vamos hoje entrar em uma aventura que tem uma certa mistura de Game of Thrones com Senhor dos Anéis e que tem como protagonistas 5 jovens. E aí, vocês já conseguiram identificar qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão e comentários, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. A série A Roda do Tempo pertence ao catálogo da Amazon Prime, é uma série original deles e é baseada em uma saga de livros de Robert Jordan. A gente vai acompanhar justamente o que? 5 jovens que estão com o seu destino, tecnicamente, vamos assim, traçado. Uma jovem mulher chamada Maureen acaba chegando na aldeia deles e diz que esses 5 podem ser a reencarnação do dragão que trará uma nova paz ao mundo, que conseguirá equilibrar, vamos dizer assim, a questão de luz e trevas. É basicamente o que eu poderia dizer sobre essa série. E a partir daí é que eles começam a passar por várias dificuldades. A questão é que não se sabe a princípio, tá, gente, quem é o dragão renascido. Então nós temos essa questão já de quem poderia ser, porque o filme, ou melhor, a série, em vários momentos nos dá detalhes de cada determinado personagem. Então é interessante isso. Um ponto bastante também interessante nessa série é o modo como eles vão trabalhar a questão das mulheres, o empoderamento feminino nessa série. Porque nós vemos nessa série que existe um determinado poder que vem justamente, vamos dizer assim, que eu acho que, na minha opinião, dá a entender é que seria a questão de você utilizar o poder vindo da própria natureza. E essa conexão seria somente entre as mulheres. Homens não teriam o direito de ter essa conexão. Então, mulheres que nasceriam com isso. Então, é aquela questão de canalizar esse poder. Você escutar o vento, você escutar os pássaros e tudo, e canalizar um poder. Então, é interessante isso, voltar esse foco justamente para a questão de que somente mulheres têm esse poder. Porém, antes que alguém me critique que já viu a série, sim, tem sim a possibilidade de homens nascerem com essa questão de canalizar esse poder, mas a possibilidade disso acontecer é muito pequena e normalmente o homem acaba enlouquecendo com o poder. Então é interessante esse foco, mostrar esse foco nessa história. Um outro ponto bacana é, como eu disse no começo já desse vídeo, que a Roda do Tempo vai nos lembrar, sim, Game of Thrones, Senhor dos Anéis e também The Witcher. Então a gente vai trabalhar aquela parte bem medieval. Se você é fã desse tipo de série, talvez te interesse, justamente por aquela questão medieval, com criaturas antigas, com questões de batalhas, de reinos. Então isso vai realmente chamar talvez a atenção, você ache bastante interessante. Porém, não vou negar que a Roda do Tempo existe falhas. Ela tem uma ideia interessante, bacana. Você vê a questão das cenas de ação, de luta, em que os jovens acabam se envolvendo, seja para fugir da cidade com que espectros estão atrás deles, ou da questão de fugir da escuridão que pode dominar eles. É bastante interessante, de um modo bacana. Porém, eu acho que o modo de trabalhar os personagens foi muito fraco. Sinceramente, eu acho que eles trabalharam muito superficial os personagens. A Natalie, mas ainda já foi confirmada a segunda temporada. Sim, ok, foi confirmada a segunda temporada de A Roda do Tempo. Mas eu acho que eles já poderiam ter trabalhado de um modo melhor cada um, porque existem dúvidas na série. Você vai acompanhando ela. No último episódio, sim, entrega quem é o dragão renascido. Eu não vou contar, gente,
embaixo, porque senão estraga o suspense da série. Por favor, não contem aqui embaixo. Mas sim, a gente já tem nessa primeira temporada quem é o dragão renascido. Eu sinceramente não sei se essa primeira temporada é baseada somente no primeiro livro ou é baseado em mais 2 livros, como é o caso do The Witcher, que ele se baseia em mais do que um livro. Creio eu que eu acho que ele se baseia em mais de um livro para ter esse desenvolvimento da série toda, para entregar já quem é o dragão renascido. Então assim, você tem os personagens, os 5 jovens, e cada um tem realmente uma importância nessa história. Isso a gente começa a entender com o decorrer da série. Porém, o desenvolvimento deles é realmente fraco. É uma coisa assim que até questionável demais. Por que aquela personagem é uma das jovens escolhidas se ela não está na idade do que os outros jovens? Por que aquele jovem tem um passado bastante questionável com relação ao seu pai? Quem realmente é a mãe dele? Então assim, não deu uma explicação muito boa. O desenvolvimento de como os atores trabalharam com os personagens, eu acho que falhou nesse sentido. Você, na verdade, cria mais raiva na maioria das vezes do personagem. Foi o que eu criei na maior parte do tempo da série. Eu criei uma raiva por quase todos os personagens. Quem eu queria que fosse o dragão renascido acabou não sendo. Eu fiquei muito decepcionada porque foi o único personagem que eu tive um carinho. Então essa é a questão. O personagem da Maureen, que é uma Aes Sedai, que seria o que? Uma bruxa, vamos assim dizer, gente, uma feiticeira, também é muito fraco como trabalharam ela. Então essa série, por mais que ela tenha um trabalho muito legal e bacana em relação à questão de cenas de luta, em cenas de tensão, ela realmente falha, ela é muito fraca para desenvolvimento dos personagens. Agora, um questionamento muito grande meu e da minha mãe é sobre a abertura de A Roda do Tempo. Nós vemos o tempo todo na série a questão de roda do tempo. A vida roda, a vida é uma roda, a roda do tempo gira. Tecnicamente, se você for ver o conceito que está sendo apresentado na série, até no próprio livro, está certo. A vida é uma roda, a roda do tempo gira, sempre vai girar. Então assim, a questão é que a abertura da série é um tear. Por que cargas d'água? A abertura da série é um tear. Eu até achei que teria alguma questão de que o nome em inglês estivesse realmente ligado com algo sobre tear, porém não existe bosta nenhuma do nome. Então me deu essa dúvida, por que um tear? Tecnicamente, se você parar para pensar e ligar a um antigo filme que é literalmente muito ruim, que é O Procurado, ele fala sobre a questão do tear, em que nossa vida está, vamos dizer assim, sendo gravada em um tear. Até faria sentido para ser um tear daí nessa questão da abertura da série. Não sei se eles tiveram essa ideia justamente disso, de meio que mostrar que nossa vida é como se fosse um tear, em que o tear vai sempre, começa a correr naquela questão da agulha e vai marcando, fazendo marcas e formando um desenho como se fosse a nossa vida, mostrando a questão de que a roda do tempo sempre gira. Não sei, é uma ideia meio louca minha, mas por quê? Se alguém entendeu, gente, se alguém é fã dessa série, tá? Porque eu não conhecia, me explica porque realmente é um tear, tá? Que sinceramente não tem uma explicação muito óbvia. De resto, uma outra coisa que também me incomodou foi literalmente os fundos. Foi muito ruim mesmo, você via em vários momentos aquele fundo extremamente falso, que era assim de doer os olhos realmente. Sim, gente, eu sou muito chata quando a questão é aqueles efeitos especiais, e sim, eu vou questionar toda vez que eu ver. Então assim, é bem forçado os fundos, aqueles efeitos assim, bem forçadão na série, mas ela é interessante, tá? Não tô dizendo que a série é ruim, ela tem sim os seus pontos fracos, os seus pontos negativos, mas ainda ela desenvolve um enredo bacana e interessante. Como eu disse, se você é um fã, uma pessoa fã dessa questão
de histórias medievais, entende? Com essa questão de aventuras com várias criaturas, vamos dizer assim, mitológicas, eu acho que você pode dar uma chance pra essa série A Roda do Tempo. Claro que ela não vai ser exatamente, nossa, idêntico Senhor dos Anéis, Game of Thrones ou The Witcher, mas ela tem sim uma pegada em vários momentos, principalmente aquela questão do dragão renascido, que vai ser o escolhido para resolver a situação em que está existindo entre luz e trevas, como é o caso do The Witcher com a Ciri. Então, assim, a gente tem essa questão, ou a questão da batalha, que nós vemos que vai existir no final até da série, que lembra uma batalha que tem no Senhor dos Anéis. Então é interessante nesse sentido. Outra questão de, como eu disse, o foco daquele empoderamento feminino. Mais uma vez nós vemos o foco disso, de que essa série focar muito nessa parte da mulher. É uma coisa muito interessante isso. Cada vez mais nós vemos séries assim. Sim, provavelmente o livro deve ser desse jeito, gente. Eu não tenho uma base sobre o livro, tá? Mas é interessante essa questão. Principalmente outros temas que também vai estar discutindo nessa série, como a questão de um casal LGBT. Então a gente vê isso também sendo discutido nessa série. Uma coisa que vai começar a ser mais aberto, as pessoas começam a enxergar que isso cada vez mais em séries, por mais que, como eu já disse, o livro ele já deve ter isso. Então é legal essa questão de trabalhar temas que antigamente não se eram muito discutidos e que hoje se discute muito mais para as pessoas enxergarem de outra forma. Como eu disse, em relação ao parte do dragão renascido, eu realmente fiquei bastante decepcionada, tá? Eu vou ser muito sincera, gente. Eu esperava mais, eu queria que fosse um outro personagem. Eu usava mais outro personagem, porque o personagem que foi escolhido é um personagem fraco, que não teve, assim, não teve muito um desenvolvimento na série. Foi, acho que um dos, assim, esse um outro foi, teve um pior desenvolvimento na série. Poderia ter um foco maior, um personagem muito melhor, tá? Eu esperava que fosse uma coisa melhor e, sinceramente, o que me dá a entender pelo final dessa primeira temporada é que esse dragão renascido vai fazer merda. Literalmente merda. Acho que do começo ao fim. Essa é a questão. Porém, apesar de eu ter me decepcionado com o dragão renascido, eu acho que o final da série ficou bem legal pra te dar aquela questão de quero mais. Meu Deus, o que realmente vai acontecer com os personagens depois dessa batalha? Porque a gente entende que a batalha não teve um fim. Por quê? Porque são 14 livros, tá, gente? Essa é a questão. Pelo que eu vi, são 14 livros e ainda a propósito, uma coisa é que o autor morreu no meio da história, exatamente como o escritor de Duna, então a história teve uma continuação por outra pessoa. Então tem muita coisa ainda pra rolar em A Roda do Tempo. Eu espero que na segunda temporada os personagens sejam um pouquinho melhor trabalhados, os atores trabalhem melhor os personagens e um desenvolvimento melhor pra eles, um crescimento melhor do que essa primeira temporada não apresentou. Mas apesar de tudo, eu gostei muito dessa série, vale muito a pena. Se você ainda não assistiu, é mais uma ideia para vocês estarem colocando na lista de vocês para assistir. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu A Roda do Tempo, o que você achou? Qual que é a sua opinião sobre quem é o dragão renascido, sem dar spoilers, pessoal? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!